Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje no Resumos Enem vamos tratar do pensamento de Blaise Pascal, principais pontos a serem estudados para se realizar, conseguir acertar alguma questão no Enem. Então estamos trazendo aqui um diagrama, ele tem várias cores com tópicos e subtópicos dos principais temas e conceitos que você tem que aprender sobre Pascal para poder realizar uma boa prova. Então, primeiramente, aqui acompanhe no diagrama, na cor roxa, a vida e o contexto histórico. Blaise Pascal nasceu em 1623, na França. Nessa época, estava em voga o período denominado Barroco e a Contra-Reforma, ou seja, era um período, então, esse que Pascal viveu, em que haviam profundos conflitos entre católicos e protestantes. E, por último, a questão das condições sociais e culturais. Ele estava vivendo em um período de amplos avanços científicos. Estávamos aqui na pós-renascença, estávamos na iminência dos principais contextos que eclodiriam na Revolução Industrial e Revolução Científica, obviamente, assim como o período do Iluminismo. Então, havia aqui, dentro de vários contextos da Revolução Científica, o naturalismo, a questão do materialismo científico, avanços científicos, e ele estava vivendo esse contexto. Ao mesmo tempo, como já falamos, uma grande quantidade de tensões religiosas. A Contra-Reforma foi justamente uma resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, iniciada no ano de 1517. Ou seja, quando Pascal nasceu, 1623, fazia pouco mais de 100 anos que a Reforma Protestante havia eclodido na Alemanha a partir inicialmente de Martinho Lutero. Então, nesse período aqui, estava se vivendo a Contra-Reforma. Então, esse é o panorama da vida e do contexto histórico dele. Acompanhe na cor azul agora do diagrama as contribuições científicas. Matemática. Desenvolvimento do triângulo de Pascal. Pascal, ele era filho de um matemático e administrador. Então isso influenciou muito ele, principalmente a matemática. Em muitos sentidos, Pascal ele é mais um matemático do que propriamente um filósofo. Muito embora depois ele venha a elaborar, a partir da sua obra Pensamentos, todo um conjunto de reflexões filosóficas e teológicas. Mas Pascal é bastante conhecido dentro do contexto da matemática pelo desenvolvimento do triângulo de Pascal. Também na física ele fez estudos sobre a pressão e o vácuo, a chamada lei de Pascal. Então também amplos estudos na física. E ele teve algumas invenções. A mais famosa é com certeza a Pascalina, que pode ser considerada a primeira calculadora mecânica. Muitos estudiosos alegam que, sem o desenvolvimento da Pascalina, que foi uma calculadora mecânica que ele fez para ajudar o pai dele em contextos de cálculo tributário, sem a Pascalina, talvez os estudos que levaram a computação, a informática, teriam sido atrasados. Então, essa invenção do Pascal, do Blaise Pascal, a Pascalina, ela foi fundamental para o início da computação moderna. Bem, na cor verde nós temos aqui as contribuições filosóficas e religiosas de Pascal. Pascal, quando na sua fase adulta, ele passou por uma intensa crise existencial. E ele escreve então sua obra mais famosa, Os Pensamentos. Nessa obra, ele mescla várias argumentações filosóficas e religiosas, incluindo provas da existência de Deus. E ele se torna então uma pessoa muito religiosa, um cristão fervoroso, e essa passa a ser uma visão existencial da vida dele, uma defesa do cristianismo, uma apologética da fé cristã e da existência de Deus. Ele se torna, sobremodo, bastante religioso. E há também, como diz aqui no nosso diagrama, um combate ao ceticismo e o materialismo. O ceticismo
a preconização da dúvida contínua. E o materialismo, a noção de que a realidade ela não contempla nada para além da matéria. Pascal foi completamente contrário a isso, ele combateu os céticos de sua época e combateu o materialismo de sua época, tecendo então a noção de que a razão humana é limitada e que por isso o conhecimento da realidade não pode prescindir, ou seja, necessita da fé. Nesse sentido, ele foi um dos principais articuladores na modernidade, no período do Iluminismo, de não só de uma defesa do cristianismo como uma visão existencial fundamental, mas também ele contribuiu para o debate da sua época entre fé e razão. Bem, um dos conceitos mais famosos de Pascal é a sua aposta. A aposta de Pascal, ela tem um caráter extremamente pragmático. O que é a aposta de Pascal? Ela tem um caráter pragmático, ela vem da matemática, é o desenvolvimento é o encadeamento de raciocínios lógicos e, sobremodo, está ligada aos seus estudos em matemática no âmbito de teoria de probabilidades e de teoria dos jogos, que ele foi fez uma grande contribuição nessa área da matemática, teoria dos jogos e teoria das probabilidades e estatísticas. Então, no nosso diagrama, na cor laranja, vejamos então o que era a aposta de Pascal. Basicamente era um argumento pragmático sobre a existência de Deus. Basicamente era o seguinte, como aqui está dizendo, se Deus existe, você ganha tudo. Ou seja, Pascal diz, se você apostar que Deus existe, você não vai perder nada. E ainda corre o risco de ganhar tudo, ou seja, a vida eterna, o paraíso. Se ao contrário, como ele diz aqui, senão você não perde nada. Se ao contrário, Deus não existir, você não perde nada em acreditar em Deus. Mas ele vai dizer, caso você diga que Deus não exista e ele existir, você perde tudo. Então vejam como está relacionado aqui essa questão da teoria dos jogos. Por isso que se chama aposta de Pascal. Resumindo, ele está querendo dizer o seguinte, você não perde nada em acreditar em Deus. Porque se ele existir, você ganha tudo, o paraíso, a vida eterna. Se ele não existir, você não perdeu nada em acreditar. Mas, ao contrário, se você não acreditar e ele existir, você perde tudo. Bem, na cor amarela, legado e influência. E isso é o fundamental aqui, por exemplo, para o estudante que está fazendo Enem. Pascal ele é uma inspiração para cientistas, filósofos e teólogos. Então, toda vida que você quer articular argumentações em torno de ciência, filosofia e teologia, Pascal é um nome de referência. Ele é um nome, sobremodo, de importância muito grande na filosofia moderna. Ele era contemporâneo de René Descartes, por exemplo, ele era contemporâneo de Leibniz. Então, ele estava dentro desse contexto do avanço da ciência, do avanço da razão científica, da concatenação com dimensões lógicas que ainda advinham de Aristóteles, mas que agora dentro da ciência já perdiam um pouco do seu caráter dedutivo e ganhava agora um caráter mais indutivo. Ele é um dos principais iluministas, está na base daquilo que teoricamente vai originar na prática a revolução científica. Então, nesse sentido, ele é relevante no debate entre fé e razão, porque ele trabalha também muito a noção de teologia, a noção de fé. Ele contrapõe essa fé às noções de razão, que ainda hoje é um tema bastante relevante. E tudo isso pode te ajudar enquanto estudante de Enem, mesmo que não caia uma questão especificamente sobre Pascal, mas pode te ajudar, por exemplo, a elaborar melhores argumentações para você fazer uma redação que, por exemplo, trate da relação entre ciência e teologia, ou que fale de razão e fé,
Se você lembrar de Pascal e desses principais conceitos, que são os conceitos mais fundamentais de Pascal, isso vai te ajudar, por exemplo, na hora de fazer uma redação. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal e bons estudos para todos.